pirâmide é um poliedro que tem uma face que a gente vai chamar de base. Essa, por exemplo, é uma pirâmide cuja base é um quadrado. E um vértice fora do plano dessa base que une todas as faces laterais da nossa pirâmide. Essas faces laterais vão ser sempre faces triangulares. Beleza, isso aqui é uma pirâmide. Aqui eu tenho vários exemplos de pirâmides. Essa é uma pirâmide que a gente chama de triangular, porque a base é um triângulo. Essa é uma pirâmide quadrangular, porque a base é um quadrilátero. Essa é uma pirâmide pentagonal, porque a base é um pentágono. E essa aqui é um exemplo de pirâmide hexagonal, porque a base é um hexágono. O que a gente tem que saber sobre as pirâmides? Primeira coisa, o que é a altura de uma pirâmide? Esse vértice que está fora do plano da base, a gente vai chamar de o vértice da pirâmide. E a distância desse ponto até o plano da base é o que a gente vai chamar de altura da pirâmide. Então, eu vou fazer um segmento perpendicular ao plano da base. Isso é o que a gente vai chamar de altura da pirâmide. Eu vou usar a letra H para representar. Nesse exemplo de pirâmide quadrangular, o vértice, se a gente tentar ligar ao plano da base fazendo um ângulo reto, essa altura vai ficar fora da pirâmide, mas não tem problema. Esse segmento é a altura da minha pirâmide. Esse caso aqui, o vértice vai parar bem no meinho do meu polígono da base, tá vendo? E esse segmento é a altura da pirâmide. Aqui eu tenho o vértice da pirâmide. Se eu faço um segmento perpendicular ao plano da base até chegar no plano da base, esse segmento é a altura da minha pirâmide. O que uma pirâmide precisa ter para a gente chamar ela de pirâmide regular? Algumas condições. Primeira, o polígono da base tem que ser um polígono regular. Nesse caso, a gente tem na base um octógono regular. O segmento que liga o vértice da pirâmide, lembrando que o vértice da pirâmide é esse vértice que está fora do plano da base, ao centro do polígono da base é a altura da pirâmide, ou seja, a minha pirâmide não está torta, tá? Ela está direitinha na vertical. E os triângulos correspondentes às faces laterais são isósceles, ou seja, todas as arestas laterais são congruentes. E aí tem algumas coisas que a gente vai ter que saber o nome aqui. Esse segmento que a gente já marcou em azul é o que a gente chama de altura. Se a gente ligar o centro da base até um dos vértices da base da minha pirâmide, esse segmento a gente vai chamar de raio da base. Agora, por que raio da base? Porque como a base é um polígono regular, todo polígono regular pode ser inscrito em uma circunferência. Então, se a gente olhar separadamente para a base da pirâmide e marcar um dos vértices desse polígono, quando a gente liga até o centro, isso seria o raio da circunferência que está circunscrita ao meu polígono regular. Por isso, a gente vai chamar esse segmento de raio. Já essa aresta, que vai de um vértice da base até o vértice da pirâmide, a gente vai chamar de aresta lateral. Nota o seguinte, se a gente chamar isso, por exemplo, de asão, esse triângulo aqui dentro, que eu vou destacar em rosa, não é um triângulo qualquer da vida. Esse triângulo é um triângulo retângulo, porque a altura faz 90 graus com todo o plano da base. Então, se eu pego um segmento que está no plano da base, partindo do pezinho da altura, eu vou ter um ângulo reto. Então, para relacionar a aresta lateral com o raio da base com a altura da pirâmide, eu posso fazer o teorema de Pitágoras. Eu posso dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual a r ao quadrado mais h ao quadrado. Lá em polígonos regulares, a gente aprendeu que se a gente traça o ponto médio de qualquer lado do meu polígono regular e liga esse ponto médio até o centro, esse segmento a gente chama de apótema do polígono. Se a gente traçar aqui o ponto médio de um dos lados da base e ligar até o centro da base da nossa pirâmide, isso aqui vai ser exatamente esse azinho que eu marquei aqui. A gente vai chamar esse segmento de apótema da base,
porque ele é o apótema do polígono da base. Nota que esse ângulo também é reto, porque, novamente, eu tenho um segmento que está na minha base da minha pirâmide, partindo do pezinho da altura, que faz 90 graus com toda essa base. Então, eu sei que esse ângulo é reto. Agora, como é que eu poderia fechar um triângulo aqui? Traçando o segmento que vai do vértice da pirâmide ao ponto médio do lado da base. Esse segmento que eu acabei de traçar aqui, a gente vai chamar também de apótema, só que esse vai ser o apótema da pirâmide. O que é a apótema da pirâmide? É a altura do triângulo da face lateral. Então, aqui eu tenho um triângulo na face lateral, ele é um triângulo isósceles, então se eu vou do vértice ao ponto médio da base, aqui tem um ângulo de 90 também, né? E o apótema da pirâmide vai ser sempre essa altura do triângulo da face lateral. Para a gente relacionar o apótema da pirâmide, que eu vou usar a letra G, com H de novo, com o Azinho, a gente pode usar de novo o teorema de Pitágoras, só que agora nesse triângulo que eu estou destacando. E nesse triângulo a gente vai ter o apótema da pirâmide, que é o que eu chamei de G ao quadrado, igual a altura ao quadrado, mais o apótema da base ao quadrado. Outra relação interessante que a gente pode fazer na nossa pirâmide é a seguinte: eu posso olhar para esse triângulo retângulo formado em uma face lateral quando a gente traça a altura. Se eu chamar o lado da base de L, esse pedacinho que vai do ponto médio ao vértice seria L sobre 2. Esse segmento que vai do vértice da base ao vértice da pirâmide, de novo, é a aresta lateral, que a gente já chamou de azão anteriormente. E nesse triângulo em verde, a gente também pode fazer Pitágoras e dizer que azão, que é minha hipotenusa ao quadrado, é o apótema da pirâmide ao quadrado mais a metade do lado do polígono da base ao quadrado. Essa é outra relação que a gente pode fazer dentro de uma pirâmide regular. Outra relação interessante também é olhando para o polígono da base. E a gente também pode fazer Pitágoras nesse triângulo. Aqui seria metade do lado, então L sobre 2. E eu posso dizer que o raio é minha hipotenusa, então R ao quadrado é igual ao apótema da base, que é o Azinho, ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado. Agora, é importante que você entenda que você não tem que decorar essas 4 fórmulas, esses 4 Pitágoras aqui. O que você precisa nos exercícios é conseguir visualizar o triângulo retângulo que for necessário para você fazer Pitágoras e descobrir o segmento que falta ali para a sua questão. Às vezes, também, para a gente relacionar o apótema e o lado, ou o apótema e o raio, em vez de usar Pitágoras, você vai poder usar a trigonometria no triângulo retângulo se você souber esse ângulo daqui e for um ângulo notável. A gente ainda vai ver exemplos nos quais a gente vai usar isso, tá? Como você vai calcular o apótema da base e o raio do polígono da base, vai depender de como é o polígono da base. Aqui, por exemplo, eu coloquei um octógono, mas o polígono da base poderia ser qualquer polígono regular, tratando-se de uma pirâmide regular. Volume de uma pirâmide qualquer. A fórmula para calcular o volume de qualquer pirâmide é sempre área da base vezes altura dividido por 3. Lembra que a fórmula para calcular o volume de um prisma é sempre área da base vezes altura. O volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma, ou seja, o volume do prisma dividido por 3. É interessante a gente ver um exemplo de como que isso acontece, que eu trouxe aqui essas 3 pirâmides, para a gente perceber que o volume da pirâmide é o do prisma dividido por 3, se a gente passar esse 3 para lá multiplicando, o volume do prisma é 3 vezes o volume da pirâmide. E aqui eu tenho 3 pirâmides que são iguaizinhas. A base delas, olha, é exatamente a mesma, são bases quadradas. E eu tenho um vértice aqui. A minha altura, nesse caso dessa pirâmide, é essa aresta lateral, tá vendo? E olha, todas elas têm a mesma altura. E o legal é a gente ver que tem como juntar elas
e formar um novo sólido. E esse sólido é um prisma, cuja base é a mesma base da pirâmide, quadrado da base da pirâmide, e a altura é a mesma altura da pirâmide. Ou seja, se eu junto 3 pirâmides que têm a mesma base e a mesma altura, forma um prisma com a mesma base das pirâmides e a mesma altura das pirâmides. Então, o volume de 3 pirâmides é o volume de um prisma. E como a gente pode usar isso na prática? Exemplo, determine o volume da pirâmide VABC, cuja base é um triângulo retângulo de lados 6, 8 e 10, e a aresta AV, ortogonal ao plano da base, mede 5. Essa é uma pirâmide que é até um pouco parecida com essa do exemplo, né? A gente tem aqui uma aresta sendo ortogonal ao plano da base. Então, nesse caso, essa aresta é justamente a altura da pirâmide. Então, a gente já sabe que a altura da pirâmide é o 5. A base da minha pirâmide é um triângulo retângulo. Esse triângulo ABC, de catetos 6 e 8 e hipotenusa 10. A fórmula do volume fala assim: o volume da pirâmide é sempre a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, a gente tem que calcular qual é a área desse triângulo para poder multiplicar pela altura e dividir por 3. A fórmula mais clássica para a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. E aí é interessante a gente perceber que quando o triângulo é retângulo, eu vou desenhar essa base aqui, vista de cima, se eu chamo um dos lados do meu triângulo, um dos catetos do meu triângulo retângulo de base, o outro cateto do meu triângulo retângulo vai ser a altura. Então, para usar essa fórmula, fica muito simples, né? Eu vou fazer base, que é 8, vezes a altura, que é 6, dividido por 2. E essa vai ser a minha área da base. A minha altura, eu já vi que é 5, e eu tenho que fazer isso dividido por 3. Um jeito interessante de fazer essa conta é primeiro simplificar. Eu vou dividir 6 por 2, que dá 3. Então, sobrou para mim em cima 8 vezes 3 vezes 5, e embaixo o 3. Eu posso, de novo, simplificar, dividindo por 3 em cima e embaixo. E aí, a resposta do meu volume vai ser 8 vezes 5, que dá 40 centímetros cúbicos. Para calcular o volume de uma pirâmide, eu preciso decorar essa fórmula, que o volume da pirâmide é igualzinho ao do prisma, só que dividido por 3. E para calcular a área da base, depende de como for a base da minha pirâmide. E aí eu tenho que saber as fórmulas de geometria plana para poder calcular a área dessa base. Como é que eu calculo a área total da superfície de uma pirâmide? Bem, a gente viu que toda pirâmide tem uma base só. Então, eu tenho que pegar a área da base e somar com a área lateral. Nesse exemplo, eu tenho: determine a área total da pirâmide obtida após seccionar um cubo de 10 centímetros de aresta, de forma que uma das suas faces seja a base da pirâmide e um dos vértices opostos a ela seja o vértice da pirâmide. Então, eu tenho algo exatamente desse tipo, né? Eu tenho uma pirâmide obtida seccionando um cubo. A ideia é a seguinte: para eu calcular a área total, eu vou ter que calcular a área da base. Nesse caso, a base é um quadrado. Eu sei que o lado do meu quadrado é 10, porque 10 é a aresta do meu cubo. E eu tenho que somar a área dessa base com a área lateral da minha pirâmide. Como que eu faço isso? Eu vou ter que calcular separadamente a área de cada face lateral da minha pirâmide. Então, eu vou usar a fórmula, que não é uma fórmula que você precise decorar, você tem que entender que toda pirâmide tem uma base só. Então, para calcular a área total, você vai ter que pegar a área dessa base e somar com a área dos triângulos que estão em volta da sua pirâmide, ou seja, com a área lateral. A área da minha base vai ser a área do quadrado de lado 10, porque a aresta do meu cubo é 10, então vai ficar 10 ao quadrado. Já a área lateral, a gente vai ter que separar, porque aqui a gente tem um triângulo, nessa face lateral aqui, o triângulo ABV, que tem base 10, aqui tem um ângulo de 90,
E a altura dele vai ser a própria altura da pirâmide, que vai ser justamente a aresta do cubo, que é 10. Então, a área desse triângulo, para calcular, eu posso usar a fórmula da área do triângulo, que é base vezes altura, dividido por 2. Agora, o triângulo ADV, que é esse de trás aqui, ele vai ser igualzinho a esse. Porque a base dele também vai ser 10, que é a aresta do cubo, e a altura dele também vai ser 10, que é a altura do cubo. Então, eu vou ter que multiplicar essa área por 2. E eu tenho que somar agora com essa área que eu vou destacar em roxo aqui, que é a área do triângulo VBC. O problema é que a base desse triângulo também é 10, ele é um triângulo retângulo. Agora, a altura desse triângulo, inicialmente eu não sei, seria o segmento BV. Eu vou desenhar esse triângulo visto de frente. A base dele é 10 e a altura dele, VB, eu ainda não sei. Mas se eu olhar para a face lateral, que é um quadrado, eu vou perceber que a altura dele é exatamente a diagonal do quadrado de lado 10. Então, para achar essa altura, basta que eu calcule a diagonal do quadrado, que tem uma fórmula para calcular, que é lado vezes raiz de 2. Como o lado é 10, essa altura vai ser 10 raiz de 2. Beleza, achei a altura do triângulo. Para achar a área, fica simples. É só fazer base, que é 10, vezes a altura, que é 10 raiz de 2, e dividir por 2. Só que tem um detalhe. Do lado de lá, eu tenho o triângulo CDV. E ele é igualzinho a esse. Se a gente rotacionar esse cubo, a gente vai perceber que esse triângulo também tem base 10, que é a aresta do cubo, e também tem a altura 10 raiz de 2, que é a diagonal do quadrado. E esse triângulo também é retângulo. Por isso, a área dele, a área do triângulo VDC, é igualzinha à área do triângulo VBC. Então, em vez de calcular separado, eu posso apenas multiplicar por 2. Então, minha área total vai ser 10 ao quadrado, que é 100. Aqui, eu quero multiplicar por 2 e dividir por 2. Então, eu posso simplificar, dividindo em cima e embaixo por 2, que vai dar 1. Então, eu tenho 10 vezes 10, que é 100. Aqui, a mesma coisa, né? Eu quero multiplicar por 2, depois dividir por 2. Então, eu posso dividir em cima e embaixo por 2, simplificando. 10 raiz de 2 vezes 10 raiz de 2 vai ficar 100 raiz de 2. E minha área total fica sendo 100 com 100, 200, mais 100 raiz de 2. Só que tem um detalhe. Quando a gente tem esse tipo de resposta, 200 é 2 vezes 100. E aqui eu tenho 100 vezes raiz de 2. Então, é comum a gente colocar o 100 em evidência. É obrigatório? Não é obrigatório. Mas se for, por exemplo, uma questão de múltipla escolha, é muito provável que a resposta esteja com 100 em evidência. Então, eu vou colocar aqui 100 vezes quanto dá 200? 2. 100 vezes quanto dá mais 100 raiz de 2? Mais raiz de 2. Coloquei o 100 em evidência. A minha resposta vai estar em centímetros quadrados, porque a aresta do meu cubo, né, que originou a pirâmide, foi dada em centímetros. Então, a resposta vai estar em centímetros quadrados. Então, nota que não tem uma fórmula fechada para a gente calcular a área total. A gente vai ter que calcular baseado em qual é o formato dessa pirâmide. Caso seja uma pirâmide regular, como essa, vai ser um pouco mais simples, porque todas as faces laterais vão ser triângulos isósceles iguaizinhos. Então, você vai poder calcular a área de um e multiplicar pela quantidade de faces laterais que você tem na hora de calcular a área lateral. E a área da base, você vai ter que calcular sempre usando a fórmula da área do polígono que for a base da sua pirâmide.